viemos estudando, que é um fato típico, antijurídico e culpável. Nós estamos estudando ainda o fato típico, que é a que tem mais segmentos a serem estudados. Então, nós vimos que o fato típico ele é constituído de 4 elementos quando o crime é doloso, que é conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Nós já vimos os 4, e agora vamos ver algumas coisinhas que estão faltando. Por exemplo, o dolo e a culpa. Por quê? Porque a conduta, o primeiro elemento do fato típico, ou ele é doloso ou é culposo. Então, nós temos que diferenciar dolo e culpa. O primeiro elemento do fato típico, conduta, só pode ser dolosa ou culposa. Se não for isso, é caso fortuito ou força maior e não é crime. Para ser crime, tem que ser dolosa ou culposa. Nós vamos ver algumas questões sobre erros que acontecem, né, em cima do tipo penal, na avaliação do ser humano. Ele pode errar quando está avaliando e comete erros. Qual a consequência jurídica de errar? Tomar uma atitude achando que é outra em matéria penal. Nós vamos ver isso logo adiante. Então, nós vamos começar aqui com o dolo e a culpa. Eu só preciso que vocês me digam se estão vendo o PowerPoint. Positivo. Então, vamos lá. Sim. Tá ok. Então, vamos lá, pessoal. Dolo primeiro. O dolo, então, como eu já disse, ele integra a conduta. A conduta é chegou alguém. A conduta é um elemento do fato típico. E esse dolo integra a conduta. Então, integra a conduta, e dolo é a vontade a realizar os elementos do tipo. Ou seja, dolo é querer praticar o crime. Quando eu falo aqui em vontade e consciência, na verdade, o indivíduo quer praticar o delito. Matar alguém, o indivíduo quer matar. Isso é um crime doloso. A teoria do dolo está lá no artigo 18 do Código Penal. Eu acho que eu não abri aqui o Código Penal. Deixa eu ver se eu consigo abrir rapidamente aqui. Enquanto isso, eu já vou falando. Todo crime, ele é doloso. Então, se vocês forem lá no tipo penal, 121, 122, 123, 125, esses crimes são dolosos, isso vocês não precisam se preocupar. Para ser culposo, ele tem que estar descrito no tipo penal que pune-se na forma culposa. Então, diz o artigo 18 que... Entrou mais alguém? Tá. 18, disse o crime doloso. 1. Doloso quando o agente quis o resultado ou, olha, são 2 situações, ou assumiu o risco de produzi-lo. Nós estudaremos isso, é o dolo direto e o dolo eventual. Então, inciso 1 do artigo 18, crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Quis, dolo direto. Assumiu o resultado, dolo eventual. Inciso 2, crime culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Parágrafo único, salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando praticado ou pratica dolosamente. Então, isso que eu disse, para ser punido, todos os nossos crimes do Código Penal são dolosos, porém, pode estar escrito lá que pune-se na forma culposa. É isso que tem que atentar para verificar se ele é punível por culpa ou não. Por exemplo, aqui, artigo 121, homicídio, matar alguém. Parágrafo 3º aqui, ó. Se o homicídio é culposo, pena de detenção de 1 a 3 anos. Vamos adiante, então. Vou compartilhar de novo aqui o PowerPoint.
Bom, então nós temos algumas teorias que eu vou falar rapidamente, que é a teoria da representação, né? Basta prever o resultado. Seria dolo. Isso não é do nosso Código Penal, pessoal. Porque, para nós, apenas prever o resultado é culpa. Culpa consciente, que nós veremos depois. Nós temos a culpa consciente e a culpa inconsciente. Então, o dolo, a teoria da representação do dolo não é do nosso Código Penal. Agora, teoria da vontade e teoria do assentimento, sim, é do nosso Código Penal, está no artigo 18, inciso 1. A teoria da vontade diz que o indivíduo vai ter a previsão de um resultado, né, quando ele pratica uma conduta, e ele tem a vontade desse resultado, ou seja, ele quer praticar um crime. E a teoria do assentimento, que é o mesmo dolo eventual, ela também está prevista na segunda parte lá do artigo 18, inciso 1, que o indivíduo assume o risco, assente na possibilidade de produzir um risco. Ele não quer, não tem a intenção, mas ele vê o resultado, que pode existir um resultado, e ele aceita que se produza esse resultado. Exemplo. Um exemplo aqui do Kleber Masson. O A queria matar o B, efetua contra ele disparos de arma de fogo. Erra os tiros, mas B, durante a fuga, despenca de um barranco, bate a cabeça ao solo e morre em decorrência de traumatismo craniano. O A queria matar, ele atirou para matar e matou, né? Então, o A vai responder por crime doloso, homicídio doloso. Esta figura aqui, eu até fiz questão de trazer, é diferente do que nós estudamos na aula passada das concausas da ambulância no traumatismo craniano. Lá, o traumatismo craniano da ambulância, da concausa, da causa efetiva, houve uma quebra de nexo causal. Uma segunda pessoa apareceu na cena, que foi a ambulância, o motorista da ambulância. Aqui não. Tiros, fuga e morte em virtude da fuga, né? Então, isso aqui é um crime doloso. O indivíduo queria matar, apesar de não matar como ele queria, ele acabou matando. O dolo deve englobar todas as elementares e circunstâncias do tipo. Ou haverá erro de tipo. Nós estudaremos hoje esse erro de tipo aqui. Bom, pessoal, o que são elementares e circunstâncias? Alguém lembra? Elementares e circunstâncias são os dados que constam no tipo penal. Eu chamo esses dados de elementares quando eu retirá-los do tipo penal, modifica o crime ou ele deixa de existir. Por exemplo, e aí eu quero que alguém abra o microfone e aí me responda. Matar alguém, artigo 121 do Código Penal. Se eu tirar a palavra alguém, persiste o homicídio ou não teremos mais homicídio? Não tem homicídio. Não tem, só matar, não sei o quê, pode ser um animal, não sei. Então, alguém é uma elementar. Porque se eu tirá-lo do tipo penal, não tem mais o crime de homicídio. E circunstâncias são dados que não têm esse condão de modificar o crime, apenas a pena. Apenas a quantidade de pena. Por exemplo, se o indivíduo porta uma arma de brinquedo achando que é uma arma real. Bom, ele teria uma pena mais alta com a aplicação com o uso da arma para cometer um roubo, por exemplo. Mas como é de brinquedo, ele não sabia, mas como é de brinquedo, há uma circunstância que não vai ser aplicada e não será, então, utilizada para fins de aumento de pena. Essa é a diferença de elementares para circunstâncias. Então, as elementares têm que ser dolosas e as circunstâncias também têm que ser dolosas. Espécies de dolo. O dolo direto, tem no nosso Código Penal, primeira parte do inciso 1 do artigo 18, quando a intenção do agente é voltada a um resultado. Eu quero matar o fulano, vou lá e atiro e mato no fulano.
eu quero subtrair o carro do fulano, eu vou lá e subtraio o carro do fulano. Eu quero conseguir aplicar um golpe, eu quero conseguir enrolar alguém para retirar dinheiro dele, é o crime de estelionato. Vou lá e consigo enrolar a pessoa, ela me entrega dinheiro. Isso é dolo direto. O dolo pode ser indireto ou indeterminado, que é quando a vontade não é dirigida a um resultado específico. Alguém está pedindo para entrar? Já voltamos aqui. Eu preciso fazer essa função. Ok. Deu, vamos de novo. Então, eu falei do dolo direto, quando o indivíduo quer praticar uma conduta e ele vai lá e pratica. O indireto ou indeterminado, a vontade não é dirigida a um resultado específico. Vamos ver quais são as duas situações. O dolo alternativo. Ele quer realizar, praticar uma conduta contra alguém. Agora, se o resultado vai ser morte ou lesão corporal, não vem ao caso, é alternativo. Eu quero praticar uma conduta contra o agente A, e se eu matá-lo, se eu feri-lo, pouco me interessa. Então, esse dolo não é direto, é dolo alternativo. E o dolo eventual, que é o que nós vimos lá na segunda parte do 18.1, o agente não quer um resultado que ele prevê que existe um resultado, ele pensa, vou praticar uma conduta. Eu sei que essa conduta pode resultar em tal consequência, mas eu não quero essa consequência. Porém, se esse resultado surgir, não há problema. Ele assume o risco de produzir. Vamos dar um exemplo aqui. Um fazendeiro, colecionador de armas de fogo, que treina tiro ao alvo em sua propriedade rural. Certo dia, decide atirar com um fuzil de longo alcance. Sabe que os projéteis têm capacidade para chegar até uma estrada próxima, com pequeno fluxo de transeuntes. Prevê que, assim agindo, pode matar alguém. Bom, se ele atira com um fuzil de longo alcance, ele vai atirar numa árvore que está distante da sua propriedade e é na beira de uma estrada. Ele sabe que tem gente caminhando lá. Então, quando ele vai praticar a conduta, ele já sabe que pode acertar uma pessoa e matar. Então, ele sabe. Ele não quer matar uma pessoa. Ele não está dizendo, no exemplo, que ele vai esperar alguém passar lá e atirar nessa pessoa. Não, ele está dizendo que ele vai atirar em uma árvore, tiro ao alvo, e que ao lado desta árvore tem uma estrada que passam pessoas. E ele sabe que pode atingir a pessoa, mas ele não quer. Então, não é dolo direto, é dolo eventual. Ele assume o risco de produzir o resultado no momento em que ele sabe que pode acertar alguém e mesmo assim executa a conduta de atirar, e ele está assumindo a produção do resultado. Então, isso, apesar dele não querer matar alguém, não é um crime culposo. Culpa consciente, nós veremos depois. É um crime doloso, porque ele assumiu o risco de produzir o resultado que ele anteviu quando foi praticar a conduta. Isso é o dolo eventual. Mas logo adiante eu quero fazer a comparação com a culpa consciente. Vamos ver outro exemplo aqui. Esse aqui é do Guilherme de Souza Nutti, né, do livro, ele tem o livro Manual do Direito Penal. Ele é muito cobrado em concurso, o Guilherme de Souza Nutti. A está desferindo tiros contra um muro, é muito parecido o exemplo, ó, no quintal de sua residência, resultado pretendido, dar disparos contra o muro. Vislumbrando, no entanto, então o A dando tiros no muro, ele vê a possibilidade de os tiros vararem o muro, o obstáculo, e atingir terceiros que passam atrás. Ainda assim, desprezando o segundo resultado, ferimento ou morte de alguém, continua sua conduta. Então, ele estava atirando no muro, sabia que a munição poderia ultrapassar o muro e que poderia ferir alguém no outro lado do muro. Mesmo assim, ele continua atirando. Então, ele
com a prática da sua conduta, ele antevê a possibilidade de um resultado e não se importa. Ele é uma ideia assim, ó, eu não quero matar ninguém atrás do muro, mas se matar, matou, porque eu sei que pode acontecer. Isso é o dolo eventual. Outro exemplo, isso aqui é um caso na Rússia, pessoal. É um exemplo que é trazido, um fato real, pelo Zaffaroni e Pierre Angeli no livro Manual de Direito Penal Brasileiro. Tem lá na biblioteca da UBRA. O Zaffaroni é um dos maiores penalistas que nós temos no mundo. Certos mendigos russos amputavam os braços ou pernas de crianças para depois usá-las como chamarizes da compaixão dos transeuntes. Então, eles cortavam algum membro das crianças para pedir dinheiro. Por certo que, de vez em quando, alguma criança morria em consequência das amputações. E os mendigos sabiam de tal possibilidade e a aceitavam. O que significa que incorporavam ao seu querer a criança amputada. Então, na realidade, os mendigos queriam a criança amputada, não queriam morte de ninguém. Mas existia a probabilidade dessas crianças morrerem, eles sabiam disso, ainda que não desejassem, e nem tivessem aceito o resultado como fim ou consequência necessária, porque a criança morta não servia a seus propósitos. Então, na realidade, quando eles praticavam a conduta, amputar um membro de uma criança para obter dinheiro, esses mendigos, né, para obter dinheiro, eles já sabiam, anteviam a possibilidade de alguma dessas crianças morrer, e mesmo assim, eles praticavam a conduta. Então, eles não queriam o resultado, mas assumiam o risco de uma dessas crianças morrer. Outro exemplo, do Zaffaroni também, aquele que percebe em si alguns sinais de doença venérea e tem dúvidas acerca de sua infecção e possível contágio, e, sem embargo, tem relações sexuais sem tomar qualquer precaução, age à custa da produção de um resultado lesivo para um terceiro, isto é, com dolo eventual. Então, o indivíduo que crê que está com a doença venérea, ou com AIDS, por exemplo, que não é considerado doença venérea, e crê que pode estar contaminado e pratica, sabendo disso, uma relação sexual, ele antevê que é possível que ele transmita essa infecção a uma pessoa, essa doença venérea ou infecção a uma pessoa. Isso, então, ele mesmo não querendo infectar a pessoa, ele assume o risco e aceita o resultado que ele antevê quando inicia a sua prática sexual, que é produzir um resultado de transmissão do contágio. Jurisprudência. O dolo eventual compreende a hipótese em que o sujeito não quer diretamente, então, não quer diretamente a realização do tipo penal, mas aceita como possível ou provável. Ele assume o risco da produção do resultado. Na redação do artigo 18, inciso 1, in fine do Código Penal. No caso concreto, a narração contida na denúncia dá conta de que o paciente e o corréu conduziam seus respectivos veículos, realizando aquilo que coloquialmente se denominou pega ou racha. Bom, esta situação de trânsito para o dolo eventual é muito tranquila. Jurisprudência pacificada. Vamos lá. O indivíduo está praticando um racha no seu carro, uma corrida entre duas pessoas, né, um pega. Ele não quer matar ninguém, é óbvio. Mas é homicídio culposo ou é homicídio doloso? É culpa consciente ou dolo eventual? Os tribunais já decidiram, já é pacificado, que esses pegas ou rachas são dolo eventual. Por quê? O indivíduo que anda numa velocidade excessiva para realizar esse tal de pega, ele vislumbra a possibilidade, quando ele inicia, ou antes de iniciar a sua conduta, de pega ou racha, de não conseguir controlar o veículo, tamanha velocidade, e matar alguém, ferir alguém. Então, ele assume esse risco, ele vê um resultado, mesmo assim ele diz, eu não quero matar ninguém, mas eu sei que é possível e vou continuar praticando esse fato. E no
homicídio de trânsito sem racha, sem pega. O indivíduo está circulando aí na rua 7 de setembro, na Avenida Brasil, em Cachoeira do Sul, embriagado e em alta velocidade. Repito, embriaguez mais alta velocidade é igual a dolo eventual. Isso não precisa nem cansar a cabeça em tentar descobrir se é dolo eventual ou culpa consciente, porque é difícil de saber, é muito tênue a linha que divide culpa consciente do dolo eventual. Quando é homicídio de trânsito, pega ou racha, ou quando é homicídio de trânsito, lesão corporal de trânsito, velocidade excessiva mais embriaguez sempre será dolo eventual. É a regra do Tribunal do Rio Grande do Sul e do STJ e do STF. Aqui o dolo eventual nos crimes de trânsito, já adiantei, então não precisamos falar, é o que eu acabei de falar. Depois eu vou falar ainda mais do dolo eventual e da culpa consciente. Alguém não está entendendo, quer fazer alguma pergunta? Tudo tranquilo, então? Então vamos lá. Outras classificações, que para vocês terem conhecimento que existe. Dolo de ímpeto, quando o indivíduo está muito perturbado, ele é provocado e aí ele pratica um crime. Ele é provocado e mata alguém, agride alguém. É dolo de ímpeto. Dolo de dano, quando ele pratica um crime que exige um dano. O homicídio causa um dano, mata uma pessoa. Furto causa um dano, inverte o patrimônio. Dolo de perigo. Então, aqui a conduta é só expor a perigo. O artigo 130 do Código Penal, que fala dessas doenças, deixa eu mostrar para vocês aqui o 130 do Código Penal. Código Penal. Ctrl F, 130. Perigo de contágio venéreo. Então, o nome em iuris desse crime, nome em iuris, ou nome jurídico, perigo de contágio venéreo. Artigo 130, expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea de que sabe ou deve saber estar contaminado. Sabe ou deve saber, ó, pessoal, a gente tinha falado antes lá. Isso aqui não é para AIDS, tá? AIDS não é considerado doença venérea. Então, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Aqui é um crime de perigo, porque é expor alguém, não interessa se a pessoa vai contrair ou não. Se eu sei ou deveria saber que tem uma doença venérea e pratico uma relação sexual com alguém, é um crime de perigo, porque mesmo que não pegue, vai consumar. Mesmo que a pessoa não contraia, vai consumar. Então, isso é o dolo de perigo. Voltando. Dolo de perigo, ok. Dolo de primeiro grau, pessoal. Bom, aqui no caso a intenção é atingir um bem jurídico e realmente o indivíduo atinge aquele bem jurídico. Então, ele realiza uma conduta direta para atingir aquele bem jurídico. Exemplo, o indivíduo, o A quer matar o B. Ele vai lá e dá 2 tiros do B. O A quer furtar a bicicleta do B. Ele vai lá e furta a bicicleta do B. Isso é dolo de primeiro grau. O dolo de segundo grau é só linkar com a palavra efeitos colaterais, que você não vai esquecer mais. O dolo de segundo grau, ele exige, o indivíduo quer um resultado, mas para obter esse resultado, ele sabe e é necessário que ocorram efeitos colaterais. Exemplo, quer matar um político. O presidente da República vai discursar, eu quero matar, eu sou um doido aí, um doido e quero matar o presidente. Então, eu vou lá e boto uma bomba antes do dia, nas proximidades do palanque. E aí, no dia, explode, mas ele sabe que terá efeitos colaterais, que mais pessoas irão morrer. Então, esse é o dolo de segundo grau. Bom, crime culposo. Vou falar aqui sobre... Deixa eu achar aqui. Culpa consciente e inconsciente.
Quando eu chegar aqui na culpa consciente, tem uma lâmina aqui do dolo eventual, daí a gente fala sobre a diferença da culpa consciente e do dolo eventual. Pergunta: entenderam o que é dolo direto e dolo eventual? Estão conseguindo entender ou alguma dificuldade, algum problema? Alguma pergunta? Nada? Então, vamos adiante. Crime culposo. Como eu disse para vocês, para existir um crime culposo, deverá haver uma descrição, uma determinação lá no tipo penal, se não, só doloso. Se não tiver nada escrito sobre culpa no tipo penal, esse crime é só doloso. Para punir por culpa, tem que estar descrito no tipo penal, conforme eu mostrei para vocês no homicídio, parágrafo 3º do artigo 121. Então, o crime culposo ele está ligado ao dever de cuidado. Todos nós temos uma ideia de como atuar no dia a dia, de como se portar no dia a dia. Nós temos que ter alguma cautela, né? Nós costumamos chamar, agir com prudência. Todos sabem como devem andar no trânsito, todos sabem como devem trabalhar, todos sabem como devem trabalhar numa construção civil, todos sabem qual o cuidado que tem que ter com uma arma, por exemplo, né? Todos sabem o cuidado que tem que ter para atuar com uma instalação elétrica. Então, isso são os deveres de cuidado que todos nós sabemos, é normal, nós aprendemos isso com a vida, no dia a dia. Então, nós temos que agir com essa cautela. Quando há a presença de um crime culposo, né, nós temos que averiguar como parâmetro para verificar se esse crime é culposo ou ou não é culposo ou não é nada, caso fortuito ou força maior, é o parâmetro do homem de prudência média. É aquilo que nós descobrimos no dia a dia. A gente sabe que não devemos mexer em arma, nós sabemos que não devemos deixar um veneno no local ao alcance das crianças, nós sabemos que nós não podemos deixar um elevador lá aberto, enfim, com fosso, cuidado com piscina, etc. Tudo isso nós sabemos, porque é prudência média do dia a dia. O crime culposo ocorre, então, quando esse dever objetivo de cuidado não é respeitado. Quando nós sabemos o que temos que fazer e mesmo assim não respeitamos, não fizemos. E ele se dá por 3 maneiras: por imprudência, por negligência e imperícia. A primeira delas, a imprudência, é uma quebra de regras obtidas com a experiência. É um agir sem tomar as precauções que qualquer ser humano tomaria. Exemplo, limpar arma de fogo. Quem vai limpar uma arma de fogo deve de ter um certo conhecimento. Quem vai limpar uma arma de fogo, todos sabem, qualquer um de nós, mesmo quem nunca agarrou uma arma, que ele não pode apontar uma arma para uma pessoa. Ele pode disparar e matar a pessoa. Então, o indivíduo que for limpar uma arma e não tomar esses cuidados, não verificar se a arma tem munição, não verificar se não apontar para ninguém, é um crime e é uma imprudência dessa pessoa. Ele está sendo imprudente. No trânsito, aquele que dirige em alta velocidade, que não respeita as regras de trânsito, está sendo imprudente, né? Então, ele quebra essa regra de cuidado que todos nós sabemos. Também o crime culposo pode se dar por negligência. Isso é uma forma omissiva. O indivíduo se omite de fazer algo que deveria fazer, né? Então, é um sujeito que não tem uma cautela mais omissivamente. Exemplo, pega um veneno, usa e deixa no meio da casa. Qual era a conduta que ele deveria fazer? Era largar o veneno num local alto que a criança não pegasse, por exemplo, que os animais não pegassem. Então, isso é ele se omitiu de fazer o que deveria fazer, de guardar o veneno no local adequado. Guardar a arma também em local adequado. O enfermeiro, o médico, que deveria dar remédio a tal hora para o paciente, aí está lá no WhatsApp, não vai, né? Isso pode ser um crime culposo, como regra, deve ser culposo, por negligência, não medicou o indivíduo quando precisava. Imperícia
está ligado, e a terceiro elemento, a terceira possibilidade de crime culposo, em perícia, está ligada à aptidão profissional. É aquele indivíduo que não tem aptidão profissional adequada. Então, o engenheiro que projeta uma casa sem alicerce, a casa cai, né? Mata pessoas, ele vai responder por um crime culposo. O indivíduo que projeta uma ponte, a ponte cai. O médico que realiza uma cirurgia e não realiza como a sua ciência determina, comete algum erro. Isso, então, ele é imperito, falta de perícia relativa à sua atuação profissional. Existe também a chamada previsibilidade objetiva, né? O resultado deve ser previsível. Aqui que está a diferença, a grande diferença com o dolo eventual. Dolo eventual e culpa consciente. Na culpa consciente, o indivíduo... Alguém está pedindo para ingressar. Vamos sair e já retorno. Na culpa consciente, o indivíduo prevê o resultado. Vou ver aqui, vamos adiante. Aqui. Na culpa consciente, o indivíduo prevê o resultado. Ou seja, vamos lá, culpa consciente prevê resultado. Porém, ele acredita que pode contornar para que não ocorra o resultado. Não ocorra o resultado. Ele acha que dá conta, que não vai ocorrer. O dolo eventual, o indivíduo prevê o resultado e não se importa que aconteça. Não se importa que aconteça esse resultado. Essa é a grande diferença da culpa consciente para o dolo eventual. Nós temos duas culpas, a consciente e a inconsciente. A culpa verdadeira, dizem os doutrinadores, é a inconsciente. Mas a culpa consciente, ela é uma margem muito tênue para diferenciar com o dolo eventual. Fiz errado aqui o esquema. Por quê? Porque a questão é essa. Na culpa consciente, o sujeito prevê o resultado e ele acredita que vai evitar o resultado. Aqui que seria dolo eventual. No dolo eventual, prevê o resultado e não importa se vai acontecer ou não. Não se importa que ocorra esse resultado. Essa é a grande diferença, pessoal. Culpa consciente prevê resultado e ele acredita que vai evitar o resultado. No dolo eventual, prevê o resultado e não importa se vai conseguir evitar esse resultado. Então, vamos lá. Culpa consciente nos crimes de trânsito. O indivíduo está andando em alta velocidade. Ele sabe que, andando em alta velocidade, ele pode perder o controle do carro. Mas ele pode acreditar que ele é um bom motorista, que o carro é novo, tem tecnologia, que mesmo em alta velocidade, ele conseguirá evitar de perder o controle e atropelar alguém, por exemplo. Então, quando ele está em alta velocidade, ele prevê o resultado e acha que evita esse resultado se ocorrer algo inesperado. No dolo eventual, o indivíduo não, ele está no homicídio de trânsito. Alta velocidade e embriagado, ele pode prever o resultado até antes de se embriagar, mas ele não tem como
acreditar que ele vai evitar esse resultado. Então, ele não se importa. Se ocorreu, ocorreu. Eu não quero matar ninguém, mas se ocorrer, ocorreu. Mais alguém aqui pedindo para ingressar? Bom, nós temos um caso que é emblemático no Rio Grande do Sul. Vocês sabem que é o caso da Boate Kiss. Aí vocês vão ver uma situação de como é difícil entender se há dolo eventual ou culpa consciente. Vamos lá. Se alguém quiser falar, por favor, abra o microfone e fale. Nesse caso, deixa eu ler antes esse exemplo aqui, depois eu venho na Boate Kiss. Exemplo. Esse aqui é do Stefan e Gonçalves. São 2 promotores da justiça que têm uma obra de direito penal esquematizado, parte geral. Um motorista conduz seu veículo acima do limite de velocidade permitido, que é a imprudência, por uma estrada estreita. Ao fazer uma curva, colide com um ciclista embriagado, que se encontrava na contramão de direção. Suponha-se que, em função da própria estrada, não era possível, de modo algum, enxergar depois da curva, de tal forma que o condutor do automóvel não podia imaginar que havia uma pessoa naquele local. Então, alta velocidade, ciclista embriagado, contramão, na curva, não podia enxergar o outro lado da curva. Além disso, mesmo que trafegasse em velocidade compatível, aqui tem uma situação que tem que ser enxergada, mesmo que trafegasse em velocidade compatível com a via, não poderia evitar o acidente. Apesar de sua imprudência, o resultado era objetivamente imprevisível. Não é possível imaginar que depois de cada curva haverá um ciclista embriagado na contramão de direção, motivo pelo qual o fato será considerado atípico. Há controvérsias, pessoal. É a opinião desses 2 promotores. Eu quero dizer para vocês que não é bem assim. Vamos fazer um exercício. Eu estou andando numa estrada vicinal, pequena, tem uma curva à minha frente, eu estou em alta velocidade. Aí, não é possível imaginar que haverá uma pessoa no outro lado, mesmo que seja que não na contramão, numa estrada com pouco movimento. Me parece que é possível prever que possa existir um carro parado com uma pessoa lá dentro. Não é o local adequado, mas pode existir, depois da curva. Uma pessoa parada, sei lá, pegando uma laranja na beira da estrada, ou pegando um cachorro, sei lá. Me parece que é previsível, sim. Há uma previsibilidade objetiva que numa estrada destas possa haver. Então, é uma discussão, né? A opinião deles é esta, mas eu acho que é bem discutível. Bom, falando então da Boate Kiss. Antes, eu quero que vocês se dispam de qualquer sentimento, que morreram 240 pessoas, tudo isso é verdade, é terrível, tem dinheiro envolvido, tudo é verdade. Mas a gente está fazendo uma discussão técnica. Vamos esquecer o restante, que é repugnante. Nós tivemos 240 mortes provocadas por fumaça que foi produzida por fogo, obviamente, né? Que foi a banda largava foguetes e também os proprietários da empresa tinham uma prática de, quando se comprava uma champanhe, que era muito caro, o garçom iria entregar com um foguinho saindo lá de cima da champanhe para chamar a atenção das pessoas. Além disso, o material era inflamável e gasoso, né? Com esse gás mortal. E, além disso, tinha excesso de pessoas. E, além disso, tinha fiscais comprados para darem os alvarás. Bom, nós temos um sério problema. Isso é culpa consciente ou é dolo eventual? Então, vamos lá. Se for para quem acha que é dolo eventual, e isso não é algo muito fácil, tanto que no TJRS foi considerado culpa consciente, no STJ, dolo eventual.
Então, vamos lá. Se for culpa consciente, o que aconteceu? Os indivíduos compraram material de péssima qualidade, que tinha um gás tóxico, utilizaram fogo dentro do local e autorizaram excesso de pessoas e compraram alvarás. Bom, eles queriam matar 240 pessoas? Não. Então, dolo direto está fora. Eles anteviram o resultado que poderia morrer 240 pessoas, 100 pessoas, 5 pessoas? Com todos esses fatos que eu dei para vocês, superlotação, compra de fiscal, uso de fogo em local com material inflamável de péssima qualidade, era possível pensar, olha, pode acontecer mortes. Era possível imaginar isso? Era possível ocorrer mortes. Mesmo assim, eu vou continuar fazendo tudo, porque se ocorrer a morte de 1, ou de 100, ou de 200, não me interessa. Isso é o dolo eventual. Para quem entende que eles pensavam assim, é dolo eventual. Culpa consciente. Indivíduo, superlotação, compra de fiscal, fogo, com essas fagulhas que eu falei para vocês, e material inflamável de péssima qualidade com gás tóxico. Bom, eu sei que tudo isso, eu praticando tudo isso, pode ter um resultado, alguma espécie de resultado, mas eu não creio, eu acho que é evitável que ocorra a morte de uma pessoa de 240, por esse conjunto de condições. Quem pensa assim é dolo eventual. Alguns juízes pensaram, é culpa consciente. Alguns juízes pensaram assim, e no Tribunal de Justiça determinaram o crime como culposo. E outros ministros entenderam que não, que era dolo eventual. Então, para vocês verem como a situação não é fácil, é difícil, mas acabou por dolo eventual. Alguém quer comentar alguma coisa ou podemos seguir? Então, vamos continuar. Se ninguém tem perguntas, mas vocês conseguiram entender? Alguém me diga aí, por favor, o que é dolo eventual e o que é culpa consciente? Sim. Então, tá ok. Então, vamos lá. No próximo TDE, eu vou botar um exercício sobre dolo eventual e culpa consciente. Culpa e erro médico. Se o médico agir de acordo com o indicado pela sua ciência, não haverá crime culposo. Ou seja, existe o chamado erro médico e existe o crime culposo praticado pelo médico. Nós temos aí diversos médicos que são denunciados na polícia com boletim de ocorrência. Agora, isso é culpa ou é erro médico? É algo também que tem uma certa dificuldade de fazer avaliação. Mas uma regra que, se estiver presente, fica mais fácil, se no fato estiver presente, fica mais fácil, é o médico agiu de acordo com o que diz a sua ciência, o manual da sua ciência, né? Como nós, advogados, agimos de acordo com o que diz o direito, o médico agiu de acordo com a doutrina, com a literatura da sua ciência médica. Se ele agiu e mesmo assim ocorreu uma morte, uma lesão, isso é culpa. Agora, desculpem, agora, se ele agiu de acordo com a ciência, é erro. Não deu certo, mas ele agiu de acordo com o que diziam os seus manuais, é um erro médico. Agora, se ele agiu em desacordo com o que dizem os seus manuais, aí é um crime culposo. Crime culposo ele responde e o erro médico ele não responde. Então, repetindo, para deixar bem claro, se ele agiu de acordo com o indicado na literatura médica, nós teremos um erro médico, não punível. Se ele agiu em desacordo com o que diz a sua ciência médica, aí nós teremos um crime culposo. Agora, isso nem sempre vai estar presente para fazer essa avaliação, não é tão simples assim. Culpa consciente e culpa inconsciente. Como nós já vimos no estudo do dolo eventual, lá na culpa consciente, quando o indivíduo pensa ou vai praticar uma conduta, ele prevê um resultado. Só que ele confia na sua habilidade, né, e produz essa conduta, essa ação,
e acaba ocorrendo o resultado, né? Ele achava que ele poderia evitar esse resultado. Por isso ele confia na sua habilidade em evitar o resultado. O dolo eventual, ele não se importa em evitar o resultado. Exemplo, homicídio de trânsito, ele está andando a 100 por hora na Vida Brasil, sei lá, 80 por hora na Vida Brasil, não está embriagado, ele está sendo imprudente, ele sabe que pode causar um acidente, matar alguém, deixar alguém ferido, mas ele acredita, ele prevê, quando começa a dirigir em alta velocidade, que pode haver um resultado danoso, mas ele acredita que ele pode evitar esse resultado, porque ele é um hábil motorista. Esses homicídios em obras, pessoal, construção civil, né, às vezes o indivíduo está lá, foi imprudente em armazenar tijolos em cima do 5º andar e cai tudo em cima de alguém, isso é um homicídio culposo, culpa consciente, que dá para prever o resultado, né? Bom, eu vou empilhar tijolos no 5º andar, e eu empilhei a 10 centímetros da margem ali do prédio. Isso pode dar um vento e cair, alguém pode tropeçar nesses tijolos e cair 1, 2, 5 ou 10 e matar uma pessoa. Então, isso é uma imprudência, é culpa consciente, prever o resultado, só que o indivíduo crê que não vai acontecer esse resultado, pela sua forma como ele empilhou, por exemplo, os tijolos. Limpar a arma. O indivíduo sabe utilizar a arma, vai fazer a limpeza da arma, mas acaba não olhando se há munição, dispara e mata alguém. É uma culpa consciente, né? Porque quando ele vai limpar a arma, todos nós sabemos que pode resultar num tiro. Só que ele não quer esse resultado, ele acha que evita esse resultado sendo prudente, e acaba que ele é imprudente e dispara a arma e mata alguém. Culpa consciente. Então, a culpa consciente, o indivíduo não quer o resultado. E a culpa inconsciente, não há essa previsão de resultado. Alguns autores dizem que há uma previsibilidade. O que é isso? Que seria menos que previsão. Na culpa consciente, há uma previsão do resultado, que o indivíduo não quer que aconteça, tenta evitar. Na culpa inconsciente, se entende que há uma previsibilidade, que é algo menos que previsão. Então, é algo difícil de se medir, né, pessoal? Difícil de aplicar, né? Então, por exemplo, eu estou andando numa rua, aqui não tem movimento, a 40 por hora, que é a velocidade indicada. Há possibilidade de eu fazer uma previsibilidade de que uma criança saia do alto de uma casa, numa rampa, correndo? Todos nós temos essa previsibilidade, é possível, né? Então, eu também não quero esse resultado, óbvio. Então, isso seria menos que uma previsão, porque eu estou andando numa rua, não tem nenhum movimento, não tem nenhuma pessoa, eu estou andando na velocidade adequada, o carro é bom. Então, qual a previsão que eu vou matar alguém atropelado? É zero, praticamente. Mas aí poderia ser uma culpa inconsciente, uma previsibilidade que é possível uma criança sair correndo de uma casa, né? Vai ser bem difícil de punir o indivíduo com essa pessoa. Ficarei muito debatendo entre um caso fortuito e culpa inconsciente. Então, a maioria dos crimes se dá por culpa consciente. Aqui um outro exemplo de dolo eventual, do Fernando Capês, né? O motorista que conduz em velocidade incompatível com o local e realizando manobras arriscadas. Mesmo este prevendo que poderá vir a perder o controle direcional do veículo e atropelar, ou até mesmo matar alguém, não se importa com a ocorrência de eventuais resultados indesejáveis. Pois correr o risco é melhor do que interromper o prazer de dirigir em alta velocidade. Então, nesse exemplo do Fernando Capês, ele está em velocidade incompatível, realizando manobras. Lembrem que eu falei que a jurisprudência dos tribunais, para ser dolo eventual, é velocidade incompatível mais embriaguez. Aqui também serve. Velocidade incompatível
manobras arriscadas, cavalinho de pau, zigue-zague, parar numa calçada, na outra, para usar toda a rua. Então, isso pode ser dolo eventual, sim. É a famosa frase proferida por Frank: seja como for, dê no que der, em qualquer caso não deixe de agir. Isso é o dolo eventual. Eu sei que pode matar alguém, mas eu vou agir assim mesmo. Isso é o dolo eventual. Bom, alguma pergunta sobre os erros? Sobre o dolo e a culpa? Então, a gente vai passar para o estudo dos erros, que é uma outra parte dentro do tipo penal. Nós temos, então, o erro de tipo e o erro de proibição. Mas o que é um erro? O erro, como está dizendo aí em cima no slide, é a falsa percepção da realidade. Bom, quando nós estamos andando na rua, nós temos, ou em casa, qualquer lugar, nós temos a percepção da realidade, é o que eu estou vendo. Eu estou vendo um carro, eu estou vendo uma loja, eu estou vendo um revólver, eu estou vendo uma mochila, um vadimeco, é a realidade que está ao meu redor. E o erro, eu falseei essa percepção por algum motivo. Algo me levou a compreender falsamente o que estava ocorrendo. Isso é um erro. Né? E esse erro vicia a vontade. Então, a vontade dele era uma, pela percepção do que ele sente, do que ele vê, e por esse erro fica viciada essa vontade. Né? Ele está fazendo alguma coisa que não imaginava fazer. Ele imagina uma coisa e faz outra. Nós temos o erro de tipo e o erro de proibição. O erro de tipo está no artigo 20 e o erro de proibição no artigo 21. Vamos ler. Quem tiver Código Penal, acompanha aí. Eu acho que ele compartilha aqui também. Artigo 20, que é o erro de tipo. Muito 20, vamos direto para ele. Artigo 20. O erro sobre elemento constitutivo do tipo de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo quando previsto em lei. Então, a consequência jurídica de quem age em erro de tipo, uma é certa, exclui o dolo. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Então, já lembre, sempre que se identificar o erro de tipo, o crime jamais será doloso. Pode ser culposo se previsto em lei. O artigo 21 trata, então, do erro de proibição, que nós também chamamos aqui, o nome em iuris, erro sobre a ilicitude do fato. O desconhecimento da lei é inexcusável. Então, ninguém pode alegar que desconhece a lei para não ser punido. Se comprovar que desconhece a lei, poderá sofrer uma redução da quantidade de pena. O erro sobre a ilicitude do fato, que é o mesmo erro de proibição, se inevitável, isenta de pena, se evitável, poderá diminuí-lo de 1/6 a 1/3. Nós vamos estudar hoje apenas, iniciar, né, apenas o erro de tipo. Por quê? O erro de tipo incide no fato típico, enquanto o erro de proibição incide na culpabilidade, que é o último elemento da teoria do delito, do conceito analítico de crime, que nós veremos mais para o final. Então, vamos adiante para o erro de tipo. Aqui tem uma doutrina do Hans Elsel. O Hans Elsel é o criador da teoria finalista da ação. O que ele diz? Se a pessoa subtrai coisa de outra, acreditando ser sua, encontra-se em erro de tipo. Depois eu vou explicar por quê, qual é a falsa percepção da realidade. Só lembrem disso agora. Se a pessoa subtrai coisa de outra pessoa, mas ele acreditava que era dela, eu tenho um erro de tipo. Não sabe que subtrai coisa alheia.
Contudo, se crê ter o direito de subtrair coisa alheia, como o caso do credor em relação ao devedor, inadimplente, há erro de proibição. Então, existe o erro de tipo de proibição. O erro de tipo, como há uma falsa percepção da realidade, nesse exemplo que ele deu, o indivíduo sai da sala de aula, qualquer um de nós, levanta e, no intervalo, diversos vademecums ali, ele está conversando, e aí ele pega um vademecum e sai, acreditando que era seu. Na realidade, era do colega. Bom, o que ele errou? Qual é o erro que está aí? O erro está nessa situação aqui. O crime de furto, previsto no artigo 155 do Código Penal, diz subtrair para si ou para outrem, e agora que vem o que interessa, coisa, agora alheia, móvel. Interessa aqui a coisa alheia. Para ser furto, tem que subtrair coisa alheia, de outra pessoa. Aqui ele subtraiu algo achando que era seu. Ele pegou o vademecum acreditando que era seu. Aí está o erro. Isso é chamado erro de tipo. Ele errou na percepção de um dos elementos do delito. Qual é? Coisa alheia, porque ele achou que era coisa dele, coisa própria. Isso é o erro de tipo. Mas nós teremos mais exemplos após. Nesse outro exemplo do erro de proibição, que nós não estudaremos agora, o indivíduo, ele acredita que alguém lhe deve, e ele acredita que ele possa, pelas próprias mãos, fazer justiça, receber o seu valor. Por exemplo, A vende um carro para B, B não paga. O A acredita que ele possa ir no B e buscar o carro, quando na realidade ele não pode. Se ele fizer isso, ele está cometendo o crime de exercício arbitrário das próprias razões, previsto no Código Penal. Mas, se ele não sabe disso, poderia haver o erro de proibição e não ser crime ou diminuir a pena. Só chamo atenção. Esse exemplo do Vance Helzel, ele viveu na década de 30, 40. Para mim, hoje, esse exemplo do erro de proibição não teria mais fundamento. Por exemplo, será que é viável a pessoa saber que vendeu o carro, não paga, que ele pode ir lá tirar com as próprias mãos? Ou quase todo mundo, é uma prática pelos noticiários, pela situação de um passar a informação para outro, que tem que buscar em juízo a devolução do carro? Eu acredito que sim. Eu acho que o exemplo do Helzel valeria para aquela década dele. Para hoje, eu acho muito arriscado. Então, vamos para o erro de tipo. Esqueçamos agora o erro de proibição. Então, o erro de tipo, eu já falei, é a falsa percepção da realidade e recai sobre um dos elementos do tipo penal. Os elementos são os dados relevantes do tipo penal. Né? O que é relevante? É aquele dado que, se eu retirar, ele muda a tipificação ou deixa de ser crime. Aí eu perguntei para você se no homicídio, matar alguém, a palavra alguém era um elemento, um elementar, vocês disseram que sim, porque se eu tirar alguém, não tem crime nenhum. Matar o quê? Não sei, então não tem crime. Agora eu pergunto para vocês, aí alguém me responde. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Eu disse para vocês que o alheia, coisa alheia, é o dado que há um erro, a percepção da realidade se deu, a falsa percepção da realidade se deu sobre coisa alheia, porque o indivíduo achou que o vademecum era de sua propriedade. Pergunto para vocês, aí vocês têm que responder. Coisa alheia é uma elementar ou não é? Se eu retirar coisa alheia do crime de furto, subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel. Se eu tiro desse tipo penal coisa alheia, modifica o tipo penal ou não modifica? Modifica, né, professor?
Modifica, deixa de existir crime. Se a coisa não é lei, não é crime. Então, nós temos uma elementar. Então, o erro de tipo, ele incide em uma percepção falsa sobre uma elementar, um elemento do tipo penal. Bom, há uma divisão no erro de tipo, duas espécies. O erro de tipo essencial, que nós veremos hoje, e o erro de tipo acidental, que será para a próxima aula. O erro de tipo essencial, que é o que nós veremos hoje, ele retira a capacidade de entender que o indivíduo pratica um crime. No erro de tipo acidental, não impede que o indivíduo, apesar do erro, de entender que ele está praticando um crime. Então, o essencial, que nós veremos hoje, esse erro retira a capacidade do indivíduo entender que ele pratica um crime. O exemplo do vade-mecum, ele pegou o vade-mecum que ele entendia que era dele. Então, ele não tinha capacidade de entender que ele praticava um furto. E existe também, dentro do erro de tipo essencial, o erro de tipo incriminador e permissivo. O permissivo está no 20, parágrafo 1º, que nós veremos em seguida, e o incriminador está no 20, que nós vimos agora. Incriminador é quando incide sobre um tipo incriminador, matar alguém, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, que é o furto, o anterior é o homicídio, 121. Esse é o tipo penal incriminador, o erro que cai sobre o tipo penal incriminador, nós chamamos de erro de tipo essencial e incriminador. O permissivo ocorre quando o indivíduo, acreditando que irá atuar, que ocorre um fato que autorizaria ele a atuar numa excludente de ilicitude, por exemplo, legítima defesa, e ele pratica uma conduta. Mas ele acreditava que estava ocorrendo um fato que ele autorizaria a agir em legítima defesa. Legítima defesa é um tipo permissivo, permite eu matar, por exemplo. Então, nesse caso, o erro de tipo essencial incide sobre o permissivo. Mas nós veremos isso logo mais. Então, vamos para o primeiro, erro de tipo essencial. Então, eu já falei que a falsa percepção da realidade recai sobre um elemento essencial do tipo, né? E por isso, pessoal, sempre exclui o dolo, né? O erro de tipo sempre exclui o dolo, o erro de tipo essencial. Então, se vocês se baterem com algo, erro de tipo essencial, já sabem que o dolo exclui. Eu terei que verificar se existe aquele crime culposo. Se existe o crime culposo, eu terei que estudar um pouquinho mais, como nós veremos adiante. Então, e o erro de tipo, ele se dá, como eu já falei, no tipo incriminador e no tipo penal permissivo. Exemplos de erro de tipo essencial. No crime de calúnia, alguém imputa falsamente a autoria de um crime à pessoa que acredita tenha praticado. Então, o indivíduo acredita que o sujeito praticou um crime. Então, A acredita que B praticou furto. Aí o A diz para o C, o B praticou furto. E o B não praticou crime nenhum. Isso é um crime de calúnia. Porém, o indivíduo entendia por algum motivo que o B tinha praticado aquele furto. Viu alguém muito parecido, falaram para ele, o B estava no local do crime, né? Então, isso acaba sendo um erro de tipo essencial, ele foi induzido a um erro ao afirmar que o B tinha praticado o crime e não tinha. Então, excluirá o dolo, não haverá crime de calúnia, porque só existe crime doloso de calúnia, não existe crime culposo. Desacato. O indivíduo xinga uma pessoa que lhe aborda, só que essa pessoa é um servidor público. Um policial civil, por exemplo, determina que outra pessoa encoste na parede para revistá-lo, num local ermo, durante a noite. E esse indivíduo que recebeu a ordem xinga o servidor público, mas ele não sabia que era servidor público. O servidor não se identificou. Então, há um erro. O erro é a condição de servidor público. Então, é um erro de tipo sobre um elementar, servidor público, que é necessário para o crime de desacato, ser servidor público. Então, há um erro de tipo numa condição elementar,
já está excluído o dolo. Não há dolo culposo, então não há que se verificar mais nada, não há desacato com o erro de tipo. Essa situação aqui, ó, veículo semelhante, ocorreu em Cachoeira do Sul. O indivíduo saiu do mercado, foi até uma caminhoneta, colocou a chave na fechadura, abriu, colocou a chave na ignição, pegou o carro e logo adiante ele foi preso pela Brigada Militar por furto do veículo. Só que aí voltaram ao mercado, tinha um veículo igual, mesma cor, não tinha nada de muito diferente no veículo, era igual ao veículo, e funcionou tudo. Casualmente funcionou tudo. Então nós temos aí um erro de tipo, que era qual? Incidiu sobre a elementar coisa alheia. Ele achou que a caminhoneta era dele. Isso é um fato verídico, pessoal, foi um Cachoeira. Quando na realidade era de um terceiro, mas ele errou, falsa percepção da realidade. Ele errou nesse elementar coisa alheia porque ele acreditava que a caminhoneta era dele. A mesma coisa ocorria antigamente, tem muitos exemplos das maletas. O indivíduo pega uma maleta ou uma mala que é igual à sua, e na realidade é de outra pessoa. Também incide aqui um erro, falsa percepção da realidade na coisa alheia. Agora, nesses dois casos, que seria furto, como o erro de tipo exclui o dolo, já podemos falar que não há crime nenhum, porque não existe furto culposo. Agora, olhem essa situação aqui. Tirem animal. Na realidade, era um homem. Dois amigos vão caçar, essas caçadas que são permitidas aí, javali. Cada um vai para um lado, e em determinado momento, o caçador A está com a sua arma num canto e ouve um barulho característico do javali e uma moita mexendo. Aí ele ouve o barulho, continua ouvindo, e ele atira nessa moita achando que era um javali. Na realidade, era o seu colega, caçador B. Bom, há um erro de tipo, porque ele atirou em um animal na sua percepção, quando na realidade ele atirou em alguém. Mas houve um erro da percepção da realidade, ele falseou a realidade, não era, para ele não era alguém, era um animal. Então, está excluído o dolo, erro de tipo, porque matar animal não é crime de homicídio. Então, está excluído o dolo. Mas aí nós temos um problema. Homicídio, há previsão na modalidade culposa. Então, eu terei que saber se eu vou punir o caçador a título de homicídio culposo, ou lesão culposa, coisa como for. Isso nós veremos logo em seguida. Então, aqui, em todos os casos, há erro na percepção de um elemento do tipo, que eu coloquei aqui. Aqui na existência de um crime que não existia, aqui na existência da condição de servidor público que o indivíduo achou que não era, aqui achando que o veículo era seu, aqui achando que a mala era sua, e aqui achando que era um animal e era um homem. O sujeito dispara um tiro de revólver no que supõe seja um animal. É o que eu acabei de falar, um exemplo da Madre de Jesus. O aluno, ao final da aula, inadvertidamente, coloca em sua pasta um livro de um colega pensando ser o seu. Vadimé com Saraiva, todos iguais. Bom, há erros de percepção de um elemento do tipo. Aqui é homem. O indivíduo achava que era, na realidade, vamos dar o nome correto, né, que é alguém. Aqui o indivíduo achava que era um animal, quando na realidade era alguém. No de baixo, o indivíduo achava que a coisa alheia móvel não era alheia, era sua propriedade. Aqui está o erro de tipo, em ambas. Exclui o dolo das duas. Nesse caso aqui, como não existe furto culposo, não tem crime nenhum. Nesse caso de cima, pode ter crime culposo, teremos que averiguar. Bom, a classificação agora sim vai interessar se existe crime culposo ou não. Quanto à intensidade, só importa onde existir delitos culposos, então, porque se o crime for só doloso, excluiu o erro de tipo, excluiu o dolo, não tem crime, mas pode persistir se existe, então, o crime culposo.
Quanto à intensidade, então, nós classificamos primeiro em erro de tipo inevitável, erro de tipo invencível ou excusável. Tudo é o mesmo. Inevitável, invencível ou excusável. Excusável, eu lembro assim, ó, desculpável, pode ser desculpado. Essa falha, esse erro, e esse crime aí pode deixar de ser punido. Então, o erro de tipo excusável, que é aquele que pode não ser punido, mesmo tendo culposo, é aquela conduta que qualquer pessoa, de mediana prudência evitaria. Então, não pode ser evitável pela normal diligência. Ou seja, qualquer pessoa medianamente prudente evitaria, e a pessoa foi medianamente prudente e não evitou. Então, não pode ser evitável pela normal diligência. Nesses casos, exclui dolo e culpa. Exemplo: o indivíduo, dois caçadores, o caçador A para um lado, o caçador B para o outro. O caçador A vê um arbusto a 30, 40, 50 metros dele mexendo muito, vê o som característico do animal, ele chama o seu colega não responde, ele se aproxima, chama novamente, coloca o óculos, ainda vamos enfeitar um pouco, coloca o óculos, chama novamente, não responde, continua o grunhido do animal, continua a moita mexendo. Bom, ele tomou todas as precauções que qualquer ser humano medianamente prudente tomaria. E mesmo assim, ele praticou o delito. Não pôde evitar pela normal diligência. Ele tomou todas as diligências necessárias, normais. E aí ele atirou e era o amigo dele. Mas o que ocorreu? O amigo dele não respondeu. O amigo dele estava usando um apito que imitava o som do animal. E ainda o caçador A se aproximou, chamou diversas vezes, colocou óculos. Então ele tomou todos os cuidados que a mediana prudência determinaria. E mesmo assim ele não conseguiu evitar. Então isso é um crime excusável ou desculpável. Exclui o dolo e a culpa se ele é excusável. Erro evitável, evitável, não, aquele outro era inevitável. Vencível ou inexcusável. Inexcusável é igual a indesculpável, então eu vou punir por culpa. Indesculpável. Então, com prudência mediana, não cometeria o delito. O indivíduo prudente não cometeria o delito. Então, esse caso somente afasta o dolo. E aí permite a punição pela culpa, se houver previsão de culpa no tipo penal. Mesmo exemplo que nós vimos. O A vê lá, o caçador A vê os barulhos do animal, a moita mexendo, só que ele apenas grita de longe, não se aproxima, não chama diversas vezes, né, e atira. Então, ele não tomou todos os cuidados. Se ele tomasse mais cuidado, se aproximasse, chamasse mais vezes, colocasse o óculos, etc., etc., poderia ter evitado. Ele não tomou todos esses cuidados. Então, é inexcusável esse erro de tipo, ou indesculpável, portanto, vai responder por dolo e culpa. Vamos ver esses dois casos aqui. Tratando-se de erro de tipo essencial invencível, ou seja, não tem como evitar, excusável, né? Desculpável, não responde por crime de homicídio doloso ou culposo, provando-se que qualquer pessoa, nas condições em que se viu envolvida, teria a mesma suposição, qual seja, que se tratava de um animal bravio. Um animal bravio. Então, a exclusão do dolo e da culpa. Então, o indivíduo, é o exemplo que eu dei do Damaso de Jesus. Ele acreditava que era um animal, na realidade era uma pessoa. Mas o erro de tipo essencial foi invencível. Ele tomou todas as providências necessárias e mesmo assim ele atirou achando que era um animal e era uma pessoa. B, tratando-se de erro de tipo essencial vencível, que eu poderia evitar, então inexcusável, indesculpável, não responde por crime de homicídio doloso, mas por culposo. É o mesmo caso do animal.
Erro de tipo incriminador e permissivo. O incriminador, pessoal, ele quando ocorre em cima, esse erro de tipo ocorre sobre o tipo penal incriminador, que é matar, que é os tipos que incriminam, matar alguém, subtrair no furto, constranger no estupro, etc. E ele se dá, então, sobre os dados elementares, que eu falei para vocês, que são aqueles que, quando se retira ou se modifica, se deixa de existir crime ou modifica o tipo penal. Então, alguém no homicídio deixa de ser homicídio. Coisa alheia, se não é alheia, deixa de ser furto. Isso, então, são as elementares que nós já falamos. E também sobre as circunstâncias que são dados acessórios, que somente repercutem na pena. Usar uma arma de fogo de brinquedo achando que era real, por exemplo. E o erro de tipo permissivo, está no 20, parágrafo 1º, é a falsa percepção da realidade recai sobre situação de fato descrita como requisito objetivo de excludente da ilicitude. São as chamadas eximentes putativas. O que é isso, pessoal? O parágrafo 1º diz o seguinte: quando o agente, entendendo que, caso ocorra uma situação de fato que o autorizaria a agir em uma eximente putativa, em uma excludente da ilicitude, como o estado de necessidade ou a legítima defesa, mas ele age e mata a pessoa, por exemplo. Só que ele acredita, pela situação de fato que ocorreu, que ele estaria agindo em estado de necessidade, em legítima defesa, etc. Nós vamos ver aqui uma a uma que vocês vão entender. Primeira delas, então, o agente supõe que está agindo em estado de necessidade putativa. O que o parágrafo 1º do 20 diz é que ocorre um fato que autoriza o agente a pensar que vai agir em excludente de ilicitude. No primeiro caso aqui, estado de necessidade putativo. Putativo é imaginário. Por isso o indivíduo imagina que vai agir em estado de necessidade. Então vamos lá. Durante sessão cinematográfica, alguém grita fogo, dando a entender que o edifício se encontra em chamas. O que não acontece na realidade. No atropelo, A, supondo encontrar-se em estado de necessidade, vem a ferir B a fim de salvar-se. O que diz aqui, segundo esse exemplo da Márcio? Diversas pessoas no cinema, um louco lá grita que está pegando fogo, ou levanta uma arma de brinquedo, as pessoas saem correndo. Aí o A pisa por cima do B, que fica ferido. Bom, ele acreditava que havia uma situação de estado de necessidade. E ele estaria agindo em estado de necessidade, que era fugir do fogo, né? Que era um perigo que existia para a sua vida. E, na realidade, não existia fogo nenhum, mas, mesmo assim, ele poderá alegar erro de tipo essencial no tipo penal permissivo do artigo permissivo, né, que aí o 26, 24, 25 e 25 do Código Penal. O segundo, legítima defesa putativa. Exemplo, aqui tem um, eu vou dar outro. O indivíduo está saindo da faculdade e ele registrou uma ocorrência contra uma pessoa e ele que o ameaçava. Ele vai saindo da faculdade, está um local escuro, lâmpada queimada, e ele vê o indivíduo que o ameaça e contra quem ele registrou uma ocorrência. E esse indivíduo se aproxima e bota a mão no bolso. Bom, aquela vítima da ameaça puxa uma arma de fogo, ele tem direito a porte, ou uma faca, ou qualquer coisa, e mata o sujeito que botou a mão no fogo, que era o autor das ameaças com registro de ocorrência. Bom, o autor deste homicídio, ele entendeu, pelas condições que se apresentaram, que o agressor, das ameaças, puxava uma arma para feri-lo. Eles eram inimigos, o cara já vinha ameaçando ele. Então, ele imaginava a existência de uma arma, quando, na realidade, ele botou a mão no bolso para pegar o celular e ver o horário, por exemplo. Mas pode ser alegado erro de tipo essencial sob o tipo permissivo do artigo 25, que é a legítima defesa. Legítima defesa putativa, portanto. Estrito cumprimento do dever legal putativo. O agente policial ele tem
ele cumpre o seu dever quando faz prisões. Aí ele prende o irmão gêmeos de um foragido. É um erro, ele vai alegar que ele prendeu a pessoa que não tinha nada a ver com o delito, que não era o procurado, mas que foi as condições que a semelhança autorizaram ele a agir assim. Então, erro de tipo essencial, sob o tipo permissivo e estrito cumprimento do dever legal. Isso, exercício regular de um direito. O particular surpreende alguém em flagrante delito, saindo no encalço criminoso, ao virar a esquina, encontrando-se com alguém semelhante, um sósia, alguém muito parecido, prende e o leva à delegacia. Então, todo cidadão pode prender em flagrante. O agente público, policial, tem o dever. Nesse caso aqui, do exemplo do Damásio também, o cidadão vê um crime e aí ele prende a pessoa, só que na realidade a pessoa era outra. Mas ele vai poder alegar que ele estava exercendo o seu direito e dava a entender que o indivíduo era o autor de um flagrante, ele poderia exercer o direito de prendê-lo. Então, exercício regular de um direito putativo ou erro de tipo essencial sob o tipo permissivo de exercício regular de um direito. Ok, pessoal? Perguntas? Conseguiram entender as questões do erro de tipo essencial? Conseguiram entender o que é um erro de tipo e o que é um erro de tipo essencial? Bom, eu sei que é... Oi, pode falar, Amanda. Entendi, sim. Bem boa a explicação de hoje. Tá bom, muito obrigado. Pessoal, eu sei que é muita informação, dolo eventual, culpa consciente, culpa inconsciente, erro de tipo essencial, erro de tipo essencial excusável, inexcusável. Eu sei que é muita informação, não é fácil de guardar todas as informações, então vão lá para o TDE, tem lá exercícios sobre erro de tipo, vão fazer outros exercícios da OAB, leiam o polígrafo que eu coloquei para vocês entenderem isso, né? Erro de tipo e o dolo e culpa. Depois vocês podem também me perguntar novamente lá pelo chat ou aqui na aula que vem, como vocês melhor entenderem. Pode falar, Alvanir. Professora, primeiramente, boa noite. Eu estava olhando o TDE do dia de hoje, aí contém só uma questão. Não, é para ser 4. Tem só uma? Só uma apareceu para mim ali, não aparece enviar. Eu fui para a próxima e retorna para a primeira novamente. Tá, então vocês deixem para fazer o TDE amanhã, durante o dia, que eu vou conferir. Tem algo errado aí. Sim, obrigado. São 4 questões sobre erro de tipo. Então, certo, pessoal. Então, não esqueçam, por favor, de fazer a avaliação lá no autoatendimento da Ubra. Ubra, Cachoeira do Sul, dos 7 campi que tem direito no Rio Grande do Sul, é a última colocada em avaliação da instituição. Então, por favor, entrem lá, está se esgotando o prazo aí. Então, eu acerto o TDE para amanhã, coloco essa gravação também para amanhã. Boa noite a todos aí, então. E vamos torcer para o Internacional ganhar dessa vez, né? Com certeza. É Grêmio. Tá bom, valeu, Edilson. Boa noite. Tá.